Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Marina Corne, sou médium colaboradora da casa e hoje, dia 19 de fevereiro de 2021, nós vamos tratar sobre o tema resignação e resiliência, tão importante agora nos dias atuais. Antes vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, pedindo que Ele nos ilumine, nos abençoe, que traga essa energia de luz e de paz para nossos lares, para todos os nossos familiares e que a gente consiga aprender cada vez mais sobre esses conceitos trazidos pela doutrina espírita e também que eles nos ajudem a colocar em prática todas as instruções que esses espíritos de luz nos trazem. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Eu achei bacana a gente abordar esse tema, em especial nesse período aí, em que é tão necessário, né, a gente colocar em prática a resignação por aquilo que a gente não tem como modificar e a resiliência também. Então vamos conversar um pouquinho disso, começando pelo conceito de resignação, que do latim resignare significa cancelar, desistir. Tá? É um substantivo feminino e o significado no dicionário é ato ou efeito de resignar. Resignar significa renunciar, abdicar. Outro conceito é submissão à vontade de Deus, sujeição paciente às contrariedades da vida, conformidade. Então, esse é o conceito do dicionário de resignação. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o capítulo 9, o item 8, que trata sobre obediência e resignação. E nos ensina que a obediência e a resignação são virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, a razão, a obediência, quando a gente está atrelada à razão, é o mental, é determinar o que você entende que seja certo ou errado e acolher, se resignar, né? Renunciar a uma determinada vontade. E já a resignação é quando você toma essa atitude mais vinda de um sentimento, tá? Vinculado a uma emoção. É importante também a gente distinguir o significado de resignação de acomodação, tá? Acomodação significa ficar parado e deixar que aconteça. Pensar assim, Deus quis assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, quer dizer, nada pode mudar, então eu sou obrigado a aceitar e vou ficar aqui de braços cruzados. Isso é acomodação, mas isso não significa resignação. Resignação é a aceitação dinâmica, cujo limite é não parar de trabalhar, já que a proposta de vida é a ação, é a atividade. Ou seja, eu tenho essas dificuldades, mas Deus me concedeu energia suficiente e oportunidades para que eu siga em frente, para que eu siga a minha jornada. Então é não se deixar estagnar, apesar de ter algo que traga uma certa limitação ou uma certa dificuldade, a gente também não pode se acomodar frente às nossas dificuldades e aos nossos obstáculos. Isso sim é resignação. No caso da resignação, distinguindo da obediência, como a gente falou lá, trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência é o consentimento da razão. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Seria como, por exemplo, um marido que não trai a esposa pelo fato dele estar obedecendo, quer dizer, a razão falando, ele está obedecendo um juramento que ele fez de fidelidade. Já a resignação
é o consentimento do coração. Seria ele não ceder ao impulso de um relacionamento extraconjugal, de uma traição, de uma tentação, mas por resignação, o consentimento do coração, não mais porque ele fez a jura de fidelidade, e sim porque pelo coração ele não sente vontade, porque o amor é pela sua própria esposa. Consegue diferenciar a obediência da resignação? A obediência é quando existe algum tipo de subordinação, seja uma lei, seja uma autoridade, até a criança, a autoridade do pai e da mãe sobre a criança, que acaba tomando determinadas atitudes por obediência. A resignação é quando você faz aquilo espontaneamente vinculado ao seu sentimento, independente de você ter alguma subordinação ou alguma determinação advinda de cima. Ok? E aí a gente vai parar um pouquinho para refletir sobre tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né? Nada acontece por acaso. A pandemia também não é por acaso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, são dificuldades coletivas, todos estão passando por grandes dificuldades, uns mais e outros menos, de acordo com suas condições físicas, emocionais, financeiras, psicológicas, enfim, são muitos fatores aí, né? Mas nada acontece por acaso, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que não seja com o consentimento de Deus. E a gente vai conversar sobre os motivos da resignação. Na dor expiação, são 3 tipos de dor, tá? A dor expiação sofremos porque cometemos um deslize com relação à lei natural. Então essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, de uma vida pregressa. Ou seja, dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os espíritas chamam de lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, ou ainda lei de karma para alguns orientais, que deve ser purgado para que a nossa felicidade para a nossa felicidade e nossa harmonia interior. Ou seja, a gente tem que expurgar tudo aquilo que nós ocasionamos. Isso é a dor expiação. É passar por aquilo para que a gente possa eliminar aquele mal, tá? Sempre ligado a um ato cometido em uma vida pregressa. Já na dor evolução, nós não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir, tá? A reencarnação não é uma punição, ela é uma oportunidade de evolução. Então a dor evolução aqui, ela não está ligada a uma expiação, ela está muito mais ligada à questão das nossas provas, né, que são colocadas, que são trazidas para nós, para que a gente possa realmente evoluir. E na dor auxílio, essa dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois são os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes a gente precisa ficar num leito de dor por anos meditando sobre a nossa situação. Ou seja, tem aquela questão de quem não aprende por amor, aprende pela dor. É lógico que o ideal seria que todos nós aprendêssemos por amor, né? E que o simples auxílio do próximo ou de um familiar já servisse como um belo exemplo para nos ensinar e para nos modificar, mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes nós precisamos experienciar alguns desgostos na vida para que a gente possa realmente aprender. A gente precisa de repente ter determinadas perdas para que possa valorizar alguma coisa que nós temos ou algum sentimento que nós sentimos, recebemos, enfim. Esses motivos de resignação em que distingue os 3 tipos de dor foram extraídos da obra Ação e Reação, de André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de estudar esse livro lá no Lar Irmã Zarabatana. Então, da sua maneira de ver as dificuldades, dependerá a resolução ou o agravamento.
O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos e atos. A maneira como você encara a vida é que vai fazer a diferença. Ou seja, se a gente olha para um copo d'água que está na metade e reclama que tem pouca água, a gente de repente tem que começar a olhar para esse mesmo copo d'água e agradecer porque ainda tem meio copo de água. Então é sempre a maneira com que a gente enxerga. Se a gente valoriza mais o problema ou se a gente consegue valorizar de repente o pouco que a gente tem para que a gente possa encontrar solução para as nossas dificuldades, tá? Então a maneira com que a gente enxerga essa dificuldade é que vai definir se a solução desse problema, se vai haver ou se esse problema vai acabar se agravando. Passando agora para o conceito de resiliência. Resiliência vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Esse conceito, antigamente, ele era utilizado na física, muitos anos atrás, né? Que corresponde à propriedade de alguns materiais que possuem de se modelar sem quebrar e depois volta, né? Ele retorna à forma original. Então, aqui eu dei um exemplo da bola, por exemplo, uma bola que, se ela for submetida a uma pressão externa ou algum estresse ou algum trauma, ela depois, pela sua elasticidade, ela consegue retornar ao seu estado original, tá? Assim como a bola, alguns materiais como plástico, uma garrafa de plástico, por exemplo, essa cola, ou um copinho descartável de água, enfim, é um material que tenha plasticidade ou elasticidade, para a física vai se aplicar. A resiliência é exatamente essa capacidade dele retornar ao estado original. A mola é um grande exemplo, né? A gente aperta, submete aquela pressão, submete a um estresse e na hora que solta ela retorna ao estado original. Esse conceito foi trazido depois para a ecologia, que entende que a resiliência é a capacidade de um ecossistema de responder a uma perturbação ou um distúrbio, resistindo a danos e recuperando-se rapidamente. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, no caso de uma queimada, nós tivemos agora recentemente aquele incêndio muito grande que destruiu grande parte do Pantanal, e aqui está um exemplo em que o estado original e aqui a natureza o ecossistema já se recompondo, apresentando já alguns sinais assim de resiliência, que é a capacidade dele se recuperar novamente, tá? Na psicologia também foi trazido o conceito, né, absorvido e hoje em dia se fala muito em resiliência dentro da psicologia, que é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, o choque, o estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. E agora, recentemente, que a gente assiste inúmeras mortes, desencarnes que estão ocorrendo em virtude da Covid-19, essa necessidade da família, né, do ser humano ser resiliente é muito grande. Então isso tem vindo muito à tona nos dias atuais em relação à questão com esse viés psicológico. Mas para a psicologia, a resiliência ela vem atrelada a esse conceito de superação, tá? Então é quando a pessoa consegue superar aquela fase, né? Dar a volta por cima, o famoso vamos dar a volta por cima, tá? E no espiritismo, esse conceito ele é um pouco mais amplo. Por quê? Porque não é só a capacidade de superação, é a capacidade de superação com uma transformação. Porque se a gente encara um problema, se a gente é submetido a uma dificuldade, a uma prova, a uma expiação, seja lá o que for, algo que nos traga muita dor, sofrimento, e a gente depois retorna ao nosso estado original, de que adiantou essa dor? Para que a gente foi submetido a isso se a gente não consegue melhorar em absolutamente nada? Se a gente não consegue crescer
espiritualmente, se a gente não consegue amadurecer, se a gente não consegue crescer emocionalmente, inteligência emocional, de que vai valer o ser humano ser submetido à dor se não for para o seu aprimoramento, né? Então, no Espiritismo, esse conceito de resiliência ele ganha uma amplitude muito grande. Por quê? Porque o ser humano ele tem que aprender a se ressignificar, a entender tudo aquilo que está acontecendo, tirar proveito e conseguir compreender. É o autoconhecimento mesmo, é a busca do seu eu interior, né? É o despertar da nossa consciência, para que você possa sim praticar uma reforma íntima. Então, a resiliência, no caso do Espiritismo, faz com que a gente reflita assim, se eu estou passando por essa doença, por que será? O que eu posso tirar de proveito com isso tudo? O que eu estava deixando de valorizar, que de repente estou deixando passar e eu possa me modificar? Se eu perdi um emprego, será que realmente a culpa é do meu patrão que demitiu? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu de repente deixei de me dedicar mais? Onde tem a minha parcela de culpa? Onde eu posso melhorar, me modificar, né? E no fim de um casamento, de um relacionamento, será que a culpa foi sempre do outro? Existiu uma parcela de culpa? O que eu fiz de errado? Reconhecer os seus erros para que você possa se transformar. Porque senão, se a gente não fizer essa modificação, a gente vai ficar, né, correndo o mesmo erro, né, repetindo o mesmo erro, os mesmos erros, né? Então, se a gente não tiver uma autoanálise, um autoconhecimento e um despertar, quer dizer, reconhecer e acolher as nossas sombras, nossas dificuldades, os nossos defeitos, através mesmo desse autoconhecimento, nunca a gente vai conseguir melhorar e nunca a gente vai conseguir sair disso. A gente vai continuar errando, e a gente vai continuar sofrendo. Vocês já perceberam pessoas que a gente olha, porque é muito mais fácil olhar o outro do que a si próprio, mas que a gente vê que tem um perfil de sempre cometer os mesmos erros. E aí parece assim, fulano de tal, parece que atrai pessoas assim, namorados que sejam desonestos e tal. Então, será que o problema está em todos os namorados que ela tem? Ou será que o problema está nela? Não é verdade? A gente não tem que parar para refletir onde é que está o erro. Então, é muito difícil isso, porque isso faz parte de um crescimento, isso faz parte de um aprimoramento, né? Isso é a nossa reforma íntima. E é para isso que a gente está aqui, para a gente evoluir. Então, esse conceito está muito mais para a questão do crescimento do que propriamente retornar ao estado anterior. A gente não quer retornar ao estado anterior, porque senão é igual a bola na mesa de sinuca, cai dentro da caçapa. Se a gente não aumentar o nosso volume, se a gente não crescer, a gente vai acabar caindo sempre no mesmo buraco, ok? Por que sofremos? E aí vem essa questão, né? Por que comigo? A gente tem que prestar atenção se a gente também não está sempre se colocando na posição de vítima, porque uma pessoa que tenha resiliência ou resignação, ela tem que sair um pouquinho dessa condição de vítima. Ela tem que tentar entender o que ela colaborou e onde ela pode se modificar. Porque se ela continuar na condição de vítima, não adianta nem tentar. Então é melhor cruzar os braços e aceitar e deixa a vida me levar. Mas não é isso, não é esse o objetivo, né? É entender por que a gente está passando por aquilo, né? O Emmanuel traz pra gente no Consolador, falando que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então aqui ele já começa a distinguir a prova da expiação. Livro dos Espíritos traz para a gente na questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal,
Tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí os espíritos respondem para a gente: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós estamos suscetíveis ao nosso livre-arbítrio o tempo inteiro, não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Então, nós temos a oportunidade, se por acaso a nossa condição evolutiva permitir, de escolher as provas, as principais provas pelas quais nós seremos submetidos nessa próxima reencarnação, ao reencarnar. E lógico que a gente não tem consciência disso quando a gente reencarna, mas tudo que a gente passa, a gente não pode reclamar, porque a gente foi conivente com isso lá no plano espiritual, né? À exceção dos espíritos que não têm essa evolução, essa condição evolutiva a ponto de poder escolher as suas provas, né? E aí ela não pode. Mas, de uma maneira geral, os espíritos sim escolhem os seus gêneros de provas. Joana de Ângeles responde, uma obra que foi escrita por Divaldo Franco, psicografada, né, por Joana de Ângeles. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deva superar os recursos variados para a libertação dos gravames inditosos e a paz na consciência. Ou seja, ela fala como sendo uma necessidade, tanto as provas quanto as expiações. É uma necessidade do ser humano. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. E aí ela continua. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência de fé em Deus, com o impositivo de prosseguir-lhe caminhando entre dores e desesperações, sem os arrimos abençoados da crença e da esperança. Aqui é quando a gente realmente não tem fé. Então, quando tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente coloca a culpa em alguém, inclusive coloca a culpa em Deus. Já perceberam que geralmente a gente acaba sendo condicionado a falar assim, fica tranquilo, você vai se dar bem na prova. Aí a pessoa responde, se Deus quiser. Quer dizer, se ela não se der bem na prova, a culpa foi de Deus, não foi dela que não estudou. Vai conseguir a entrevista de emprego, se Deus quiser. Então a gente transfere a responsabilidade, a gente transfere a culpa, não só para Deus, mas também com tudo na nossa vida, né? Se por acaso perdeu o emprego, a culpa é do nosso patrão, se separou, a culpa é do marido, ou no caso do marido, a culpa vai ser da esposa. Se por acaso a gente não consegue ganhar dinheiro com a nossa profissão, ou não consegue arrumar um emprego, a culpa é do político. Enfim, a gente está sempre transferindo a responsabilidade e a culpa para o próximo, sem observar muitas vezes que aquilo que está acontecendo conosco faz parte da nossa jornada. Aquilo que está acontecendo muitas vezes faz parte do nosso plano reencarnatório, das nossas provas e das nossas expiações, tão necessárias como Joana de Ângeles nos fala para o nosso aprimoramento espiritual. Todos os sofrimentos provados pelo Espírito são expiações de erros passados e ou provas para a evolução futura. Ok, então falamos do conceito de resignação e falamos também do conceito de resiliência, ou seja, a resignação quando você aceita o que está acontecendo e a resiliência quando você de fato consegue se transformar e transformar aquela ocasião e aquela situação toda que está ocorrendo em algo melhor. Então que aquela dor que você, através da resignação, aceitou e a acolheu e não se rebelou, porque senão ela não teria valor,
Você aceitou aquela dor e ainda conseguiu se transformar. A história de um limão faz uma limonada. Mas é importante para que a gente possa colocar em prática a resignação e a resiliência, que a gente entenda qual é o sentido da nossa vida, né? Qual é o propósito da nossa vida. Porque se a gente não tiver propósito, não tem porquê a gente tentar querer ser resiliente ou querer ter resignação, né? Resignar a algo. Por quê? Porque nós precisamos entender hoje em dia, e isso é uma coisa que as pessoas não param para refletir, qual é o propósito da vida. Qual é o propósito da nossa vida? Nosso propósito é um propósito temporário, material. O propósito da nossa vida eu quero arrumar um emprego, eu quero comprar uma casa, e quando eu comprar a casa, eu não tenho mais propósito de vida, já posso desencarnar. Ou então, o meu propósito é construir uma família. Então, quando acontecer, o nosso propósito de vida não é ligado à questão material. O nosso propósito de vida está muito além disso. Nosso propósito de vida, nosso sentido da vida tem que ser na questão do aprimoramento moral e aprimoramento intelectual, para que a gente possa progredir na nossa escala evolutiva, porque nós estamos aqui para isso. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos da gente conseguir progredir, da gente conseguir evoluir. Então, se nós não encontrarmos através da expansão da nossa consciência, da nossa conexão com o mais alto, entender o que de fato nós estamos fazendo aqui, a gente não tem por que querer constantemente superar e aceitar essas dificuldades, aceitar essas provas, aceitar essas vicissitudes da vida, os nossos problemas do nosso cotidiano. Para que a gente tenha força e ânimo, a gente precisa ter fé e a gente precisa ter um propósito de vida, um propósito de crescer, o propósito de ajudar o próximo, de amar o próximo, o propósito de sermos pessoas melhores, mais próximas a Jesus Cristo, mais próximas ao exemplo que Ele nos ensinou. Isso sim, assim como o propósito do sentido de uma árvore absorver o gás carbônico, produzir o oxigênio, e algumas árvores produzir frutas e etc. E elas cumprem o propósito dela. Qual é o nosso propósito? É isso que nós temos que refletir. Porque quando nós descobrimos o nosso propósito, a gente consegue absorver com mais facilidade todas as nossas dificuldades. Tem esse verso, essa frase de Confúcio, que fala: você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. É lindo, né, isso? E é isso que representa a intenção e a ciência. A gente, de fato, muitas vezes não pode mudar o rumo daquilo, né? Existem tantos exemplos conhecidos de resignação, de resiliência, né? E que não podem ser modificados, que simplesmente a pessoa tem que, de fato, aceitar aquela situação, né? Vou dar um exemplo aqui, aquela ginasta, Laís de Souza, ela sofreu um acidente de esqui e aí ela ficou paraplégica e com dificuldade, tetraplégica inicialmente, eu não sei nem se ela já está mexendo os braços, mas está fazendo uma reabilitação e ela realmente conseguiu descobrir um propósito de vida. E ela conseguiu, através da resignação e da resiliência, um grande exemplo para a gente, dar a volta por cima, né? Aquele Fernando Fernandes também, que foi um acidente de carro, ele perdeu as pernas e ele acabou se tornando um atleta, né, da Olimpíada, Paralimpíada. E hoje em dia ele faz palestras, ele é um grande exemplo. Isso daí realmente todo mundo conhece, tá? Inúmeros exemplos que você tem uma chamada Marlene, ela é maranhense, tá? Ela tem uma carreira na procuradoria e aos 40 anos de idade ela teve a notícia, descobriu que estava grávida pela terceira vez
e de uma menininha, e que essa neném, quando nascesse, ela ia nascer com síndrome de Down e que a expectativa de vida dela era de 12 anos. E quando essa mãe soube disso, ela ficou muito mal, muito mal. Ela entrou em depressão gravíssima, ela ficou no fundo do poço. E ela passou uma gravidez muito triste, foi uma gestação de luto, de fato. Até que, em determinado momento da gestação, ela desperta e ela resolve se inteirar e conhecer um pouco mais sobre a doença, sobre a síndrome de Down, né? Essa limitação. E o que ela poderia fazer, os conhecimentos, de aprimoramentos e tudo. Bom, ela saiu daquele estágio de que, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus fez isso para mim? Por que eu tenho que passar por isso? Ela saiu da condição de vítima e ela entrou na condição de que eu aceito, porque eu nada posso fazer para modificar, mas eu posso fazer através da resiliência, transformar em algo melhor. E foi o que ela fez. Hoje a filhinha dela chama-se Mayara, ela hoje está com 28 anos já, e ela tem uma vida normal, ela trabalha, ela namora, e a Marlene hoje ela é presidente da associação Reviver Down, que é uma associação de pais e de pessoas com síndrome de Down, pais de crianças Down e pessoas com síndrome de Down, no Maranhão. Então, isso é um grande exemplo de resignação e de resiliência, né? Que ela nos ensina com muita propriedade. Quer dizer, ela literalmente conseguiu dar a volta por cima e hoje ela é um grande exemplo para todos. Vou contar para vocês a história do monge do escorpião, que eu achei também muito interessante, eu acho que tem a ver com o nosso tema. O monge e seus discípulos iam por uma estrada e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando trazia para fora, o bichinho picou. Devido à dor, o homem deixou cair novamente. Foi então até a margem e tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio e colheu o escorpião e o salvou. O monge voltou, juntou seus discípulos na estrada. Está doendo muito. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? E se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. Essa parábola ela nos faz refletir da melhor forma de compreender e aceitar os fatos e aceitar as pessoas com que nos relacionamos, né? Não podemos, nem temos o direito de mudar o outro, mas podemos melhorar a nós próprios, as reações, as nossas atitudes, sabendo que cada um dá aquilo que tem, cada um faz aquilo que pode, com as suas limitações. Então, nós devemos fazer a nossa parte com muito amor e com muito respeito ao próximo, né? Cada qual conforme sua natureza e não conforme a natureza do outro. Então, que a gente possa ter muita sabedoria, muita resignação e muita resiliência nesse nosso mundo tão difícil de conviver com o próximo pelas limitações de cada um. Mas que a gente saiba compreender e que a gente também possa distribuir um pouco de luz e um pouco de amor para todos eles. Gente, eu vou terminar por aqui. Eu me despeço de vocês, agradeço a presença de todos e vou encerrar com essa prece tão linda que fala: Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação
para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Oração da serenidade. Agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa noite e que a gente possa, a partir de agora, colocar em prática a resignação e a resiliência em nossas vidas. Gratidão. Que assim seja.